paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Sólido Deu Glória para falarmos sobre uma mulher nas Escrituras Sagradas chamada Lídia. Livro de Atos dos Apóstolos, livro este histórico do Novo Testamento, escrito pelo Dr. Lucas. Atos capítulo 16, versículo 14, nos diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia ou falava. O processo da salvação de Deus não existe duas maneiras de Deus operar a sua salvação. Não existe. Só existe uma maneira. Ou Deus abre o coração do homem, ou o homem abre o seu próprio coração. Sabemos que a maioria dos cristãos, nos nossos dias odiernos, eles pregam que o homem é que abre o seu coração para Deus. Eles baseiam aquela palavra lá de Apocalipse, onde Deus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha o equívoco de quem pega esta passagem para aplicar para a salvação de Deus. Deus está falando ali para alguém que é vivo e não para mortos espirituais. Está falando para a sua igreja, uma das suas igrejas lá da Ásia. E Deus diz que a igreja estava relaxada, quanto a obra de Deus estava negligente. E Deus vai despertar, incomodar. Deus não está chamando a igreja, aquele povo, dizendo: olha, eu estou aqui do lado de fora batendo na porta para salvar vocês. Se vocês abrirem, eu quero salvar. Eu estou até desabrigado aqui. Vocês podem me dar um abrigo? Não, de maneira nenhuma. Deus está incomodando uma igreja preguiçosa que estava negligente, diferentemente do chamado à salvação. A salvação é Deus tratando com mortos espirituais. Se Deus não ressuscitar um morto espiritualmente, que os homens sem Deus estão mortos, não tem como o homem dizer um sim para Deus, porque o primeiro sim não é com o ser físico dele. O ser físico dele, quando diz um sim para Deus, já houve um trabalhar de Deus no seu espírito. Assim como aconteceu com Lídia. Lídia ouvia Paulo falar e não entendia nada com o homem natural dela. Com apenas o homem, o ser físico dela, ela não conseguia entender nada. Mas olha o interessante, ela não desiste de ouvir Paulo falar. É como se ela falasse para si mesma: eu vou continuar ouvindo falar. Eu vou continuar ouvindo ele falar, porque alguma coisa eu vou entender. Pode ser que eu não entenda tudo. Algumas coisas eu entendo. Sempre é assim. Quem ouve o evangelho, muitas das vezes não entende muitas coisas, mas alguma coisa entende. Como Deus quer lhe salvar, Deus tem misericórdia de você. Então ela não desistiu. E diz, pela aquela insistência dela e perseverança, diz assim: ó, e o Senhor lhe abriu o coração para entender todas as palavras que Paulo falava. O coração do cristão não é esse órgão aqui que o mundo chama de coração, não. O coração que o mundo chama de coração é esse órgão aqui, que fica dentro do nosso peito. Mas o coração que a Bíblia chama de coração é o nosso entendimento, a nossa mente. Quando diz que Deus abriu o coração de Lídia para ela entender tudo o que Paulo falava, Deus abriu os olhos, as vendas que estavam nos olhos de Lídia, espiritualmente falando, para ela poder ver espiritualmente e entender com a mente tudo que Paulo falava. Esse é o processo da salvação. É Deus tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne no ser humano. Do contrário, ele nunca vai dizer um sim para Deus.